boa noite, reinantes. Estamos ao vivo mais uma noite para o nosso encontro, a nossa live de terça-feira e às quintas-feiras, e nós vamos voltar novamente aos sábados. Sejam bem-vindos, vocês que estavam aí aguardando. Estamos juntos, chegamos agora aqui começando o nosso encontro. É um prazer imenso encontrar com vocês esses dias aqui, né, em que nós encontramos, interagimos. Boa noite, Tuca Monteiro, boa noite, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Cã, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez nos encontrando para juntos buscarmos aquilo que mais de importante tem para a nossa vida, que é conhecer um pouco mais da Bíblia, da Palavra de Deus, um pouco mais da sabedoria daqueles que já antes de nós aprenderam como agradar a Deus, como ter uma conduta agradável ao Senhor. E aqui tem muitos conselhos de como a gente se relacionar uns com os outros, como termos uma conduta e um bom relacionamento com Deus, conduta que agrada a Deus, né? E isso é o que nós estamos fazendo aqui, procurando conhecer mais do que vem agradar a nossa conduta, como nos posicionarmos diante da vida, como nos posicionarmos, tomar decisões certas, palavras corretas, coração íntegro. É isso que o Senhor busca aqui nos ensinar com este livro que nós estamos estudando já há um tempo, né? Hoje nós vamos abordar já o capítulo 25, mas antes nós vamos ainda abordar um pouco do capítulo 24, porque ficou uma pequena parte que não deu tempo, né? Não deu tempo para a gente abordar na live passada. E nós vamos hoje abordar o restante do livro do capítulo 24, porque tem algumas coisas aqui, alguns conselhos que eu não posso deixar a gente passar, porque é sabedoria pura e nós não podemos deixar de aprender mais um pouco, né? Dessa essência desse livro, que é o livro escrito. Sabemos que esse livro foi escrito bem antes de Cristo, 900 e poucos anos antes de Cristo, mas uma sabedoria tão atual, tão maravilhosa, que se hoje nós lemos aqui e nós entendemos que é para a nossa vida, é porque a vida ultrapassa, os princípios de Deus ultrapassam gerações. Não há século passado, não há tempo passado para a sabedoria de Deus, não há. A palavra de Deus é sempre atual. O conhecimento que nós temos da palavra de Deus sempre vai nos servir para hoje, para amanhã, para o futuro, para toda a nossa existência. É impossível viver, para mim, no meu modo de pensar, sem termos esse conhecimento. É bom, viver não é só respirar. Viver não é só sentir que há um fôlego de vida. Viver é saber se posicionar, se relacionar, e tudo que Deus sempre quis foi que nós tivéssemos um relacionamento bom com Ele, bom com o nosso próximo, tanto que o maior mandamento que Ele nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse é um mandamento que nós temos que guardar na nossa mente, no nosso coração, porque quem ama Deus e ama o próximo nunca vai agir de forma incorreta. E essa sabedoria aqui que nós lemos em Salomão, ela vem exatamente justificar essa primícia, esse princípio que Deus deixou, esse grande mandamento. Porque aqui vai falar, dar conselhos de como não agir. E de como agir. O que mais interessante é porque não diz só o que você deve fazer, mas também o que você não deve fazer que desagrada a Deus. Salomão aprendeu isso bem antes de nós. Mas não custa nada, né? A gente aprender isso hoje, e não tem idade para você ser transformado pela sabedoria, pelo Espírito da palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela transforma, ela muda atitudes, ela muda caráter.
transforma. Aliás, não é só mudar, porque a palavra mudar significa que você muda, mas pode retornar a conduta anterior, porque houve apenas uma mudança. Mas quando é transformação, não há como voltar ao estado anterior, porque houve uma transformação na essência. Você entende isso? Então vamos começar aqui o nosso estudo. Nós vamos começar pelo capítulo 24. Nós fomos até o versículo 22, capítulo 24 de Provérbios. Abra aí, acompanha para ver se você concorda com o que está sendo dito, e se você concorda e faz sentido para você, aperta o coraçãozinho aí, passa para alguém. Não é para poder eu ter likes, não. Eu não estou aqui para isso, para ser famosa. O que eu quero é que as pessoas que ouçam essa palavra sintam-se melhor, tenham uma melhor atitude diante das posições em que terão que tomar. Tenham um conselho, não meu. Eu, Mari, a única coisa que eu tenho é a minha vida como um exemplo e um testemunho. Claro que a nossa vida, toda a história que nós temos, ela é muito importante e interessante para nós termos como mostrar para as pessoas que houve mudança, porque há uma mudança antes e depois que você conhece a Deus. Deus sempre te conheceu, sempre quis você, mas a diferença é que você não o conhecia e não havia ainda um relacionamento. Mas a partir do momento em que você passa a se relacionar com ele, a vê-lo, a reconhecê-lo nos seus caminhos, a ser grata por aquilo que você está vivendo, não apenas por aquilo que ainda não tem, mas por aquilo que já tem. Aí você passa a conhecer a Deus e Deus passa a se relacionar mais intimamente com você. Todo o propósito de Deus, quase toda a palavra da Bíblia, eu já digo toda, o propósito dele sempre foi ter um bom relacionamento conosco, porque ele é um pai. E ele não é um pai distante. Há poucos dias nós tivemos Dia dos Pais e, sinceramente, tem pai que não merece ser comemorado dia nenhum para ele. Não é verdade? Pais distantes, pais ausentes, pais que não estão presentes na criação dos seus filhos. Deus não. Deus nunca abandonou um filho. E este sim merece ser comemorado, agradecido todos os dias, porque ele diz que ainda que a sua mãe o abandone, ele jamais fará isso. Olha, a mãe que alimenta o filho no seio, no seu próprio seio, é capaz até de abandonar um filho. Mas Deus diz que ele jamais faz isso. Então, nós temos realmente que comemorar o Dia dos Pais que passou domingo, dizendo muito obrigada, papai verdadeiro, aquele que jamais te abandonou, aquele que está presente em todas as tuas batalhas, tanto nos dias difíceis quanto nos dias bons. Em Provérbios 3, 6, o Senhor diz: reconhece-o em todos os seus caminhos. Se estás num caminho de espinho, espinhoso, reconhece Deus. Ele está ali contigo, ele está passando nesse lugar com você. Ele está querendo que você aprenda, porque Deus é Deus de fazer experiência, tá? A palavra de Deus não é só para você ouvir, é para você fazer a experiência, não, vivê-la, entendeu? Aplicar. Porque conhecimento que você só sabe está na tua mente não tem valor nenhum se você não aplicar e usar para poder você ver e transmitir isso como sabedoria. Porque aquilo que você vive, você transmite, é sabedoria para o teu próximo. Porque o inteligente, ele aprende, gente, experienciando, fazendo experiências, mas o sábio, ele aprende observando. E é isso que Deus quer que a gente faça com esses conselhos aqui. Aplica na sua vida e deixa pessoas que estão te assistindo aprender com você. Não apenas com você falando, mas como você vivendo. Você pode ser a Bíblia, o Evangelho de muita gente que está olhando para você. Você não sabe que nós temos sempre espectadores de plantão? Eu não sei se você tem pessoas que vivem de olho na sua vida. O que você faz, o que você come, o que você veste. Aqueles fofoqueiros de plantão. Estes aí, eles terminam aprendendo com você. E é assim que a gente tem que fazer. Dar o exemplo da sabedoria que você aprende aqui. Vamos começar? Você já pode começar desde hoje, já que você está aí. Se você está a primeira vez, diz aí para mim: boa noite, João Ferreira. Oi, João, tudo bem, querido? Boa noite, Ana Célia Santos. Estamos aqui passando uma sabedoria para vocês a respeito do capítulo 24
Restante do capítulo 24 de Sabedoria de Salomão no livro de Provérbios. Vamos ver o versículo 23, que nós ficamos no versículo 22 na live passada. Então diz assim: mais alguns provérbios dos sábios. Provérbios dos sábios. Vamos ver o que eles têm para passar para nós, para ver se a gente se torna também um desses sábios? Diz assim: são também estes provérbios dos sábios, tá? Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Ou seja, você ser parcial e tirar o direito de alguém que tem razão para dar a um perverso. Não só você vai ser amaldiçoado pela população, pelo povo, como também detestado pelas nações. Imagina uma pessoa que é injusta, ela é parcial. Sabe, pessoas que só porque é teu parente, é parente de alguém, termina julgando favorável a alguém, mesmo estando errado, para tirar o direito do que está correto, do justo. Este é desse aqui que está sendo falado aqui. Seja imparcial. Quando te derem a posição de julgar, de ser árbitro entre alguém, entre algo, entre uma atitude e outra, seja imparcial. Decida com justiça, com equidade, dando a César o que é de César. Você entende? É disso que está falando aqui. Não seja parcial. Porque aí você vai ser o que? Maldito para o povo e detestado pelas nações. Ou seja, por todos, né? Seguindo no versículo 25 diz: mas os que repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Ao invés de você ser parcial e dizer ao perverso que ele está certo e correto, qual é a sua postura? Além de não ser parcial, você tem que repreendê-lo, porque vem sobre você bênçãos. Deus olha para você e vê o quanto você foi justo. Ao invés de dar razão e direito a quem não tem, você o repreende e o ensina a não cometer mais nenhuma perversidade ou injustiça. Simples assim, não é verdade? Seria algo muito fácil de lidar. É você dar a César o que é de César, direito a quem tem, e repreender aquele que você vê que está agindo incorretamente. E diz também no versículo 26, como o beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Imagina, você gosta de um beijo nos lábios? Quem não gosta, né? Para você ter lábios, beijar os lábios de alguém, precisa você ter uma intimidade. E eu não estou falando daquele beijo louco, eu estou falando até de um selinho. Precisa ter intimidade. E é algo gostoso, não é verdade? Você receber um selinho, um beijinho de alguém que você gosta e tem intimidade. Então, olha essa comparação. Como o beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Se você faz uma pergunta a alguém, e essa resposta você percebe, boa noite, James, que a resposta que deram a você é a resposta correta. Aquela que satisfaz a sua expectativa, aquilo que está dentro dos parâmetros da verdade. É isso que é. Alguém te responde com palavras retas, corretas. Isso faz a bem a você, não é verdade? É como receber um beijinho nos lábios. Agora você faz uma pergunta e a pessoa te vem com resposta torta, né? É como um tapa. É como se você recebesse uma ofensa. Você não vai ficar feliz. É disso que está falando. A resposta correta dos lábios de alguém é como você receber um beijinho nos lábios. Te faz feliz, não é verdade? Porque você vê que a resposta está dentro do que é certo, da conduta correta, e você não foi, viu que a pessoa não foi parcial e não mentiu para você. Segundo no versículo, continuando no versículo 27, diz: cuida dos teus negócios lá
fora. Olha esse conselho, gente. Isso é um conselho maravilhoso. Vou te explicar ele rapidinho aqui, porque a gente precisa andar um pouquinho, não se deter demais, porque senão o tempo passa, né? E aí a gente termina que a live de 1 hora passa para 1h30, mas eu não sei. Eu gosto de falar da palavra de Deus, por mim eu passo até de manhã, mas eu não vou abusar do seu tempo aí, não sei qual é a sua disponibilidade, tá certo? Mas então, continuando aqui, diz, olha, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, acompanha aí. Nós estamos no capítulo 24 de Provérbios, no versículo 27. Então diz, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Que conselho maravilhoso. Mas o que será que essa palavra quis dizer em dizer, vai lá no campo, cuida dos teus negócios. Não, primeiro, cuida dos teus negócios lá fora. Por quê? Tem negócios lá fora e negócios dentro? Porque diz, vai lá e cuida do campo. Você tem um campo para cuidar? E depois vem e edifica a tua casa? Sabe o que essa palavra quer dizer? Primeiro, as pessoas andam loucas para casar, certo? O que nós vemos é que pessoas casam antes de ter casa. Aí tem um velho ditado que diz assim, quem casa quer casa. Mas eu te garanto que esse provérbio aqui está dizendo o inverso. Não é casar para depois buscar ter a casa. É buscar primeiro os teus negócios. Por quê? O que quer dizer os teus negócios? Vai ganhar dinheiro. Primeiro vai trabalhar. Primeiro conquista. Primeiro arruma como tu sobreviver. E depois, olha, lá fora é os teus negócios. Você trabalha. Depois o que você tem que fazer? Vai no campo e planta. Sabe o que é? Dá muito trabalho plantar, não é verdade? Vai lá, semeia, planta. Quando você vê que você já tem uma estrutura, que você já tem conquistado uma estabilidade, eu não digo uma estabilidade, mas uma certa condição financeira, aí sim você casa e edifica ali a sua família dentro de uma condição bem melhor do que você casar para depois buscar edificar a sua casa. Vai ser bem mais complicado. Mas o que a gente vê é que as pessoas na vida real, elas não seguem esse conselho aqui de Salomão, não é verdade? Primeiro trabalha, primeiro vai ver teus negócios, primeiro negocia, ganha dinheiro, vai edificar, vai construir, planta a tua vinha, o teu campo, ou seja, deixa algo pronto e preparado para tu sustentar a tua família. Porque é assim que está dizendo, essa que é a ordem certa. Negocia, trabalha, conquista e depois edifica a tua casa. E depois busca uma esposa, busca um marido e aí tudo certo. Essa é a ordem natural e correta. O que nós nunca cumprimos, mas o conselho é este, tá? Para você que ainda está buscando, eu não sei qual a sua idade, você que está ainda buscando uma família, conquista primeiro. Vai ser menos doloroso. Porque as pessoas dizem assim, mas gente solteira não consegue guardar nada. É bem verdade. Isso não é mentira. A gente sabe que as pessoas terminam arrumando esposa para poder ver se guarda alguma coisa. A mulher termina sendo o motivo e a razão da economia do homem. Vê se pode isso. Na verdade, eles deveriam já vir para a vida da mulher, porque foi essa ordem que Deus deixou no mundo, que o homem fosse o que? O protetor da mulher. Mas não é isso que nós temos visto. Eles vêm para a vida da mulher atualmente procurando ser a mulher uma economista da sua vida. Por quê? Porque a primícia do mundo é o homem solteiro não consegue guardar. Nós já ouvimos isso muitas vezes, não é verdade? Faz sentido isso para você aí? Toca nesse coraçãozinho aí se faz sentido. Oi, gente, João, seja bem-vindo. Nós vemos muito que isso. Eu vou casar porque se eu não casar eu não consigo guardar nada. Então, primeiro casa e depois vai buscar conquistar alguma coisa, porque a mulher passa a ser a economista do lar. Não é verdade? Mas aqui o conselho seria o inverso. Mas tudo bem, tá tudo certo. Você que conquistou, que casou primeiro, edificou a sua casa com muito perrengue, tudo bem, já passou aquela fase ruim. Mas para você que está agora começando, aceita esse conselho, vai doer menos. Primeiro vai lá fora com teus negócios, negocia, conquista alguma coisa, edifica, constrói uma casa, e aí você casa, tá bom?
Esse é o conselho que está aqui, não sou eu que estou falando, mas eu te diria isso também, porque eu vou te falar, eu ansiava muito, eu tinha um anseio muito grande por ter filhos, muito cedo, mas Deus não quis. E eu sei que foi Deus porque eu vim ter minha primeira filha, minha linda filha Gabriela, com 33 anos de idade, quando eu já estava independente financeiramente. Foi projeto de Deus mesmo. Porque eu, como toda mulher, com 20 anos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, até os 30 anos, eu tinha um anseio muito grande de ser mãe. E Deus não queria. E eu chorava a cada mês que a minha regra vinha, porque eu sabia ali naquele momento que eu não estava grávida, que eu não iria ser mãe. Mas com 33 anos de idade, depois de já ter conquistado uma certa independência financeira, já tinha minha casa, já tinha o meu meio de transporte conquistado com muito trabalho, com muito suor, Deus me abençoou com uma filha com 33 anos de idade. Em seguida, a segunda, que eu digo que a minha segunda filha foi o transbordo, né? Deus transbordou na minha vida me dando 2 filhas seguidamente. E se eu não faço alguma coisa, eu teria tido umas 3, 4, quem sabe até mais. Mas Deus permitiu depois da minha vida já estar um pouco estável, tá? Essa história eu contei até numa live um tempo atrás aí, numa comunidade que as meninas têm aqui no digital. E eu vou contar essa história num livro. Então, continuando no versículo 28, não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo. Nem o enganes com os teus lábios. Não vou nem dizer, a testemunha falsa, aquela que não tem motivo nenhum, que não viu nada, mas é chamada para testemunhar falsamente e por amizade ou por qualquer razão que seja, por algum interesse, termina testemunhando daquilo que não viu e não assistiu. Então, mais uma vez, Deus aqui alerta quanto a isso. Não testemunha aquilo que verdadeiramente você não presenciou, não fez parte e não estava ali no momento. Então, testemunha é a pessoa que faz parte daquilo que está se falando ou questionando. Ela está presente, mas não é isso que nós vimos hoje. A justiça aceita muita gente falando e o lugar onde mais se tem testemunha falsa são nos tribunais, nas salas de audiência. Eu fiz parte dessa ambiência por alguns anos e eu sei como funciona. Não adianta você dizer para testemunha, olha, o juiz ameaça, porque faz parte do ritual, né, ali da cerimônia, põe a mão sobre a Bíblia e testemunha que se você só vai falar a verdade diante de Deus, ali diante da Bíblia, eles põem a mão e juram falsamente. Impressionante. Você acha que Deus não está vendo? Olha, você pode até estar ali enganando o juiz, enganando os advogados, toda aquela plateia, todos os jurados. Você pode estar fazendo isso, não tem problema. Isso para ti até parece lícito, não é? Porque se o advogado te instruiu e te levou até ali para servir de testemunha falsamente, te instruiu a isso, licitamente você acha que está fazendo correto, não é isso? Porque uma pessoa que conhece a lei como um advogado e ele leva você até uma posição dessa e te instrui, ele está dizendo para você, é lícito, faça isso, não vai acontecer nada. Mas na verdade existe uma lei e é um crime. Você pode sair dali algemado se o juiz realmente cumprisse a lei e ele entendesse que você está falsamente ali testemunhando, ele tem todo o poder e direito, porque a lei lhe dá essa permissão de algemar você e dali você sair para uma cela de prisão. Agora imagina, a Bíblia já fala do falso testemunho. Olha, antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, quase 1000 anos. E até hoje as pessoas continuam fazendo errado. Mas eu te falo, o juiz mais rigoroso não é aquele que você está ali diante da mesa dele testemunhando com a mão sobre a Bíblia. É aquele que escreveu a Bíblia, é esse que está contido aqui na Bíblia. Esse é o teu juiz rigoroso. É a esse onde você vai estar no grande julgamento prestando contas. Então, antes que isso aconteça, te redime das tuas posições diante da vida. Te arrepende. Isso é assim, ó. Pode voltar atrás, não tem problema nenhum. Se você está aí incluído num processo com esse intuito, com esse objetivo,
Ainda há tempo de você chegar com o seu amigo que te convocou para essa mentira deslavada, seja lá contra alguém, e inclusive falsamente, por exemplo, tirando o direito de alguém que está com razão, antes que te aconteça coisa grave diante do teu grande e poderoso juiz. Te redime, te arrepende e sai fora. Ainda há tempo. E se há um projeto para isso, nem começa. Carmen, boa noite, gente. Opa, Carmen, você é aquela moça do MMA. Eu já vi pelo seu nome aqui. Rodrigo, meu esposo, também entrou na live agora. Demel, Esté, glória a Deus. Eu tenho amigas aqui. Gente, boa noite. Nós estamos aqui nesse estudo que é muito importante para a nossa vida. São conselhos, tá? Não são meus. Eu realmente conheço alguma parte do que se trata da lei, mas aqui nós estamos falando da lei de Deus e eu também já faço parte desse universo há bastante tempo, há uns 20 anos. Eu já conheço o universo da palavra de Deus, eu já estive pastoreando, quem me conhece de Belém do Pará sabe sobre isso. Mas aqui nós estamos num estudo, gente, eu só estou passando aquilo que Deus está falando para me dizer para você. Ainda é tempo. Então, continuando aqui, nós estamos no versículo 28. Vamos para o 29. Não digas como... Olha, outro assunto muito importante que nós vamos tratar aqui nesse versículo. Sabe qual é? Sobre vingança. Olha, coisa que mexe realmente conosco. Porque quem é a pessoa de nós aqui que já não sentiu vontade de pegar uma que nos fez mal assim pelo pescoço e esganar e fazer aquilo que nós gostaríamos mesmo de fazer com que ele sentisse, a pessoa que nos faz mal? O que nós sentimos? Nós humanos, porque de te falar, o que Deus quer muito que a gente controle é exatamente essa nossa natureza humana, entende? E nós vamos ver aqui que é mais um conselho poderoso. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor sobre vingança. Não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Seria isso. Ah, me fez mal? Pisou no meu calo? Espera aí que já vai ter o retorno. Pois aqui o conselho, e você sabe que Deus não fala, que Jesus falou sobre isso, sobre vingança. Aí diz, ó, não digas como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Isso somos nós. Esse é o nosso retrato, típico da gente. Cada um de nós já sentiu essa vontade de fazer vingança com a sua própria mão, com suas razões, né? Aí, o que Deus vem dizer? Não diga isso. E não faça, sabe por quê? Em Romanos 12, 19, rapidamente eu vou lhe dizer quem é o dono da vingança. Quem é que vinga você? Não é você. Deus vai dizer que ele é o dono da vingança. Porém, ele te dá o direito de ficar irado. Porque nós temos o direito de nos irar, sabe? Revoltar, ter aquele sentimento de raiva. Isso pode. O que não pode é o que você vai fazer com essa raiva. Você entende isso? Não é que não devemos ter raiva nem ira. Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque é quando você bota para fora essa ira através de ações. Até mesmo na nossa vida jurídica, nós sabemos que os crimes eles só passam a ser punidos quando já há uma movimentação preparatória. Mas enquanto é só ao nível de pensar, de analisar, de planejar, ainda não cometeu nenhum deslize, nenhum pecado, nem mesmo um crime, através de pensamento. O crime só é cometido quando começa a sair da mente para a execução na vida aqui fora. Então Deus permite, irai-vos, mas não pequei. Por quê? Porque ele é o dono da vingança. A vingança é dele. Ai, Mari, mas onde é que está isso? Vamos ver se isso é real. Vamos ver aqui em Romanos 2, o que ele diz a respeito. Romanos 12, 19, em Deuteronômio também, 32, 35. Vamos rapidinho aqui em Romanos. Romanos.
Deixa eu achar rápido aqui para a gente não perder muito. Romanos 12, 19. Vamos ver no 19. Diz assim, ó. Não vos vingueis. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ó, o que foi que eu disse? Dai lugar à ira. Não tem problema você ficar irado, você ficar com raiva. Mas porque está escrito, a mim me pertence a vingança. E onde é que está escrito isso, gente? Está lá em Deuteronômio 32, 35. Lá está escrito, a mim me pertence a vingança. E aqui, Paulo, nesta carta aos Romanos, está dizendo exatamente que já estava escrito lá na lei, lá no começo, que a vingança pertence a Deus. E Paulo estava escrevendo aos romanos 1000 anos depois que eles não deveriam fazer isso, porque já estava escrito na lei de Deus que a vingança pertence a Deus. Então, esse é um conselho maravilhoso, você não acha? E eu vou dizer mais um que você não gosta, mas que está escrito. Eu vou ler aqui no 20, olha. Pelo contrário, olha o que você deve fazer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Gente, é fácil? Hã? Não é, né? A nossa natureza não sente vontade de fazer isso. Vamos ser sinceros. A gente sente vontade de botar o nosso inimigo à mesa e dar comida a ele e dar de beber a ele. Pois então, é isso que está escrito aqui. E Jesus também disse a mesma coisa, porque diziam que era dente por dente, olho por olho, e agora ele diz, ama o teu inimigo e ora por aqueles que te perseguem. E aqui Paulo, lá na frente, já em carta aos Romanos, vem dizer, dá-lhe comer e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, qual é a recompensa? O que você ganha dando comida ao seu inimigo e dando bebida àquele que te fez mal? Olha só o que você vai ganhar. Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Gente, o que seria brasas vivas sobre a sua cabeça? Tem que ser algo maravilhoso, porque, pensa bem, dar comida ao inimigo, dar de beber ao inimigo, a recompensa tem que ser grande. Você não acha? Deus não deixaria de te recompensar, galardoar com algo muito bom, porque brasas vivas sobre a tua cabeça é luz, é fogo, é espírito, é coisa boa, é bênção, tá? Então, se você, até mesmo porque Jesus diz assim, ó, vem cá, amar quem te ama, qual o galardão que há nisso? Qual a glória que há nisso, de você amar quem te ama, fazer bem a quem te faz bem? Até o ímpio, até o perverso, até o mal, o homem mau faz isso. Agora, para você que é cristão, para você que confessa o nome de Deus, para você que diz seguir a Cristo, você tem que fazer diferente. Você tem que ser o quê? Cristo, você tem que representá-lo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Não, o que é ser embaixador de Cristo? É representar, é tipo, nós estamos aqui na Terra representando Cristo como uma embaixada. Por exemplo, você já foi numa embaixada de um outro país? Você sabe que um pedaço de terra, aquele local onde a embaixada de um país situa dentro de outro ali, é um pedaço daquele outro país aqui? Por exemplo, a embaixada americana no Brasil, aquela área toda que faz parte da embaixada, é como se fosse os Estados Unidos. Ninguém, a lei que rege ali é a lei daquele país lá. Então, se você é embaixador de Cristo, você representa o céu aqui. Você entende isso? Você representa a embaixada, você representa o céu na terra. Então a sua conduta não pode ser igual à dos homens comuns. Você não pode se portar como o homem ímpio, o mau, aquele que não conhece a palavra, aquele que tem todo o direito de ser ignorante porque não conhece a verdade. Mas a você que já aceitou a Cristo, que sabe a palavra e conhece, e agir como um ímpio, a Deus isso não vai agradar.
que você acha? Então, a sua conduta para ser diferente, para você se dizer embaixador de Cristo, representante de Jesus, a sua conduta deve ser: o meu inimigo está com fome, dá-lhe de comer. Ou então faz as pazes com ele. É melhor você perdoá-lo, não é verdade? Se tornar amigo dele para você não sentir tanta raiva de alimentar e dar comida a ele. O melhor é você perdoá-lo. Porque não adianta você dar de comer e de beber ao seu inimigo e continuar com ódio no coração. Você só pode fazer isso se dentro do seu coração, porque Deus está olhando o teu coração. Ou você acha que basta ser falso, entrega a comida, entrega a bebida para quem te fez mal e fica com ódio de ter feito aquilo? Isso está agradando a Deus? Logicamente que não. Que dizer isso aqui que Paulo está aconselhando para você dar de comida e bebida significa perdoar. É você perdoar, não é apenas fazer aquilo de fora aqui externamente e dentro do coração está com ódio. Pode estar com vontade até de botar veneno na comida e na bebida daquela pessoa. E isso não é agradável. Entende isso? Deus está lá no profundo do teu coração observando de que forma você está alimentando e dando água e de beber àquele que você não ama. Você não é obrigado a amá-lo, mas você tem o dever de perdoá-lo. Porque perdoando, você está fazendo um bem a você mesmo. Olha, acumulando brasas vivas sobre a sua cabeça. Boa noite. Boa noite, Meire. Seja bem-vindo. Todos que estão aqui, sejam bem-vindos. Continuando, nós vamos voltar lá para Provérbios, porque nós viemos aqui para o livro de Romanos para falar para a gente não ficar tentando se vingar, nós mesmos, daquilo que fizeram conosco. Sabe o que eu costumo fazer assim? Eu ponho nas mãos de Deus. Vou te contar o que aconteceu comigo agora, esta semana aqui, o meu esposo conversando comigo, eu disse assim: boa noite, adorador. Eu tenho alguns inquilinos, sabe, locatários. Essa é a linguagem no mundo dos imóveis, né, dos corretores de imóveis. Então, eu tenho alguns locatários de imóveis meus que eles não são fáceis. Convenhamos, nenhum relacionamento entre pessoas, em qualquer relação comercial ou não, às vezes fica difícil, não é verdade? Boa noite, Silvia. Então, boa noite, Ciderlan. Sejam bem-vindos. Não é fácil um relacionamento comercial, como também não é fácil um relacionamento amoroso. Todos os relacionamentos entre pessoas, entre seres humanos, têm lá suas dificuldades, gente. Vamos ser sinceros. Então, eu estava aqui conversando com meu esposo essa semana sobre relacionamento com inquilinos. Você acredita que eu tenho locatário dentro de imóvel meu que entende que eu não devo entrar no imóvel durante toda a locação, nem para fazer uma vistoria no imóvel, porque ele simplesmente acha que eu não tenho esse direito? Então, aí eu disse ao meu esposo: amor, não te preocupa, porque lá no final, olha, e tem outras que fazem o seguinte: quando chega na época do reajuste, eles não querem nem acordo, nem entrar num acordo, querem ficar pagando a você o aluguel que eles bem entendem. Juridicamente tem um contrato, porque eu faço tudo com contrato, com documentação, tudo certo, ok, com cláusulas e tudo. Mas eu te pergunto, para quem é desonesto, um contrato escrito, reconhecido em cartório, tem algum valor? Não, gente. A conduta e o caráter de uma pessoa, aquela que é realmente correta, ela nem precisa de um papel assinado para ela cumprir o que realmente acordou entre duas pessoas. Você não acha? Olha aí, tá meu esposo dizendo: verdade, falei mesmo, você diz que vai cobrar e não faz. É aquela ira que eu terminei de falar. Tá aqui o meu esposo, olha aí, ó. Amor, vai, diz aí, vai, escreve aí para o pessoal saber o que eu normalmente faço. Eu fico sempre irada, né? Com raiva, porque isso deixa qualquer pessoa com raiva. E eu digo: amor, eu depois, quando chegar lá no final, eu vou cobrar isso aí em juízo. Eu nunca faço. Se você buscar o meu CPF em qualquer tribunal do Brasil ou do mundo, você não vai encontrar uma causa entre eu e ninguém. Nem ninguém contra mim, nem eu. Agora acho até difícil, né? Porque eu, como empresária, anos da minha vida, gente, só sendo mesmo uma pessoa
do além, porque é normal você terminar tendo uma peleja jurídica, mas eu não tenho, tá? Então, é porque eu fico nisso. Aí, sabe o que eu faço? Eu digo para Deus, eu falei para meu marido assim, amor, eu digo para ele, amor, Deus tem me recompensado a vida inteira por isso. Porque eu não preciso ficar cobrando dessa pessoa. E quando a pessoa sai, às vezes, gente, dá aquele famoso calote, né? E eu com todo o contrato, e eu não pago honorários, porque eu tenho a minha OAB em dia, eu, graças a Deus, eu poderia advogar na minha própria causa, porque posso advogar em causa própria. O que eu faço? Eu ponho nas mãos de Deus. Eu digo, Senhor, mais uma. Tu sabes quem me recompensa? Ele. Eu tenho visto isso na minha vida constantemente. Então, não é que eu não fico chateada, eu fico, mas perde o sentido para mim. Quando aquele locatário vai embora, é o que eu digo para Deus, Senhor, me envia um melhor. Porque esse já foi, já passou. O que é a pessoa ficar anos pelejando em juízo contra algo que foi, digamos, um mês que a pessoa morou de graça, não pagou, 2, sei lá. O que isso vai me deixar mais pobre ou mais... Não é verdade? Então eu termino deixando para lá. E eu falei isso para o meu esposo, não tem nem 3 dias isso, foi essa semana que ele me questionou, você diz que vai fazer e isso e não faz nada, não faz, não, tá certo, eu nunca faço mesmo, eu só fico aborrecida. E isso é na minha vida, tá, gente? É testemunho meu. Então, continuando aqui, ó, no versículo 30 diz, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E o que foi que ele viu? Olha só essa experiência. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Olha essa experiência. Imagina que ele está falando aqui que ele passou na frente de digamos, no campo, alguém que é agricultor, um preguiçoso agricultor, um agricultor preguiçoso. Foi lá, fez aquele campo, a roça. Vamos falar de uma roça, porque vocês conhecem o que é roça, né, gente? Eu nasci na roça. Então a gente vai lá, derruba, faz toda aquela ara a terra e tudo, eu sei tudo como faz isso. E aí termina plantando a semente. Como não é necessário fazer nada depois daí, a semente vem, nasce e cresce, germina e cresce porque a terra é boa. O preguiçoso vai e se deita. Aí é um tempo para olha aí diz, aí é um pouco para dormir, um pouco para tescanejar, um pouco para encruzar os braços e um repouso. E o que acontece? É que a lavoura dele, a roça, fica cheia de mato. Aí você passa, quantas vezes eu já não passei na frente realmente de lavouras que estão abandonadas dentro do mato e o preguiçoso está lá na rede dormindo. E o que vai acontecer com ele? Vai colher alguma coisa a não ser urtiga? É disso aí que está falando. A palavra está dizendo. E qual foi a lição? Qual é a lição? Você já consegue saber o que vai acontecer com esta pessoa. Nem precisa, porque pela própria lavoura dela, ou seja... Quando você olha a vida de uma pessoa e vê como é que ela está bagunçada, você já sabe quem é aquela pessoa. Não é assim, é pela obra, é pelo fruto. Você já adivinha. Não é que adivinha, você avalia, analisa, né? Quem é aquela pessoa? Aí, pelo campo cheio de mato e de espinho, olha só o que ele diz. Tendo visto, considerei, ou seja, analisei, pensei, vi e recebi a instrução. O que foi que ele recebeu? Uma lição, uma instrução. Este homem dorme, foi essa a instrução que ele aprendeu. Isso aí é a lavoura, é a vida de um preguiçoso.
que é um pouco para dormir, um pouco para cochilar, porque toscanejar é cochilar, né? E um pouco para encruzar os braços em repouso. E o que vai acontecer com a vida desse preguiçoso? Lembra que lá no Provérbios 6, ele manda a gente observar a formiga? Manda o preguiçoso ir observar a formiga, diz, vai observar a formiga, o preguiçoso, e aprende com ela e ser sábio. Então, ele diz que ele viu aquilo ali sobrevirá a pobreza como um ladrão, ou seja, devagar, às escondidas, devagar vai chegar. E aí, vai vir o quê? A necessidade como um homem armado. Ou seja, vai tirar ali tudo dele. A preguiça termina tomando tudo de uma pessoa que não se levanta para agir. Sinto muito, mas essa é a vida, é a lavoura de um preguiçoso aqui, é a própria vida de uma pessoa que não se levanta e vai à luta. Pela vida dela, a casa. Você já entrou assim numa casa de alguém que quando você vai entrando, você vai uma vez... Gente, eu vou falar porque isso já aconteceu comigo. Você entra na casa de uma pessoa e você já analisa pela própria casa como é que é a vida dessa pessoa. Porque você vai uma vez e aí ela diz, ai, não olha a bagunça. Aí porque eu estava fazendo tal coisa, não deu tempo de arrumar. Aí você vai um outro dia qualquer, é uma amiga sua, tá? Aquela amiga que você tem. Aí ela chega lá de novo, você diz, ai, não olha a bagunça, tá? Olha, já chegou ao ponto de eu dizer, tá bom, me dá uma venda aí pra me botar nos meus olhos, porque eu não vim aqui pra ficar com a venda nos olhos, tem que ver, né? Ai, tá sempre dando desculpa. Então, essa é a vida do preguiçoso, porque tá sempre dando desculpa e é isso aqui que tá falando. A casa, olha aqui, o campo é cheio de espinho, de urtiga. É a vida, tá se avaliando aqui, analisando a vida de um preguiçoso. E aí vai ficar pobre, porque vai chegar, né? A pobreza e a necessidade, como um homem armado. Leva tudo. A preguiça leva tudo de uma pessoa. Continuando, gente, nós já terminamos aqui, nós ainda temos um tempo, tá? E nós vamos continuar aqui no capítulo 25. Agora nós vamos começar o capítulo 25 de Provérbios. Nós estávamos do versículo 23 ao versículo 34 do livro de Provérbios no capítulo 24. Mas agora nós vamos iniciar o capítulo 25, que é um outro tema. Agora vai mudar o assunto aqui, é sobre conduta de rei. Nós vamos avaliar agora aqui a conduta daqueles homens de autoridade, tá bom? Nós vamos ver aqui o que está escrito sobre estas pessoas que estão num patamar de autoridade. Diz no capítulo 25 de Salomão, começa dessa forma, do livro de Provérbios. São também estes provérbios de Salomão, tá? Estes também são de Salomão, está só reafirmando. Os quais transcreveram os homens de Ezequias. Ou seja, os provérbios são de Salomão, mas foram escritos no governo do rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Quem era? Aquele que teve uma doença incurável, ia morrer. Um rei que fez toda a vontade de Deus, andou fielmente na presença de Deus, fez a sua vontade, mas um dia esteve com uma doença incurável. E este rei vai tratar aqui, ó, Ezequias, rei de Judá. Deus teve uma grande clemência, misericórdia desse rei. Por quê? Porque ele era um rei bom, ele foi justo e ele andou na presença de Deus obedientemente. Mas um certo dia ele teve uma doença que o ia levar à morte. Estava com uma doença incurável. E Deus mandou o profeta Isaías ir lá na casa desse rei e dizer assim para ele, olha, Deus diz, eis que diz o Senhor, arruma tua casa, porque morrerás e certamente não viverás. Onde que está isso, pastora Mari? Está em 2 Reis, em 2 Reis 20, no capítulo 20, a história de Ezequias, da doença de Ezequias. Esse foi um rei que de uma certa importância aqui no livro de Salomão, porque inclusive no governo dele vai ser transcrito esses provérbios aqui, ó. Foi transcreveram os homens de Ezequias.
sendo os provérbios de Salomão, rei de Judá. Então, como ele estava passando esse perrengue, esse momento muito difícil, Deus mandou dizer que ele ia morrer. Mandou o profeta Isaías na casa, lá no palácio do rei, e disse: Rei Ezequias, eis que diz o Senhor, prepara a tua casa, prepara, ou seja, organiza a tua casa, porque morrerás, e certamente não viverás. Vê lá a história no capítulo 20 de 2 Reis. Sabe o que fez esse rei? Botou a mão aqui na parede, ó, rosto na parede, e chorou amargamente e disse a Deus: Senhor, lembra-te de que eu andei na tua presença lealmente, como é que se diz? Com conduta leal, como eu andei na tua presença, fui justo e correto. Então, ele fez Deus lembrar de como ele tinha sido, e mesmo assim ele estava acometido daquela doença que ia morrer. Então Deus mandou o profeta Isaías, antes de sair da cidade, retornar lá com Ezequias e disse: diz a ele, o Senhor manda te dizer que tu terás mais 15 anos de vida. Olha como Deus é justo. Ele fez lembrar a Deus que no passado ele havia sido correto e obediente e leal com Deus. Fiel, como ele andou fielmente na presença do Senhor, Deus se lembrou. Olha, Deus não esquece de nada que você faz com fidelidade a Ele. Ele vai recompensar. Deus não deixa ninguém, ele não deve nada a ninguém. Se você está passando um momento difícil, como o rei Ezequias, lá em 2 Reis, no capítulo 20, teve essa benevolência, sabe? Essa misericórdia. Eu estou contando um pouquinho aqui da história do rei Ezequias para dizer, porque cita ele bem aqui no início do capítulo 25 de Provérbios. E eu gosto sempre de voltar, de explicar por que o rei Ezequias está aqui, quem foi ele. Foi um homem também de muita sabedoria, que Deus ajudou em guerras, porque ele era leal, ele era obediente e andava com fidelidade na presença do Senhor. Mas mesmo assim passou esse momento difícil, mas Deus não esqueceu dos momentos em que ele foi fiel e andou corretamente e obediente. Então Deus foi lá e recompensou com 15 anos de vida a mais. E o rei, na mesma hora, não na mesma hora, teve um procedimento ali de cura, né? Mandou fazer uma pasta de figos e passar sobre aquela úlcera que ele tinha no corpo. O livro não diz exatamente, a Bíblia não diz exatamente qual era a enfermidade, mas diz que era uma úlcera que teve que fazer uma pasta de figo, colocar, mas ele mesmo assim ainda pediu para o profeta Isaías qual era o sinal que Deus iria cumprir aquela palavra, gente. O rei Ezequias faz como muita gente, como nós, né? Me dá um sinal, Senhor. Senhor, me dá um sinal. Lembra que aqueles fariseus também pediam um sinal de Jesus? E Jesus disse que o sinal que eles teriam era o de Jonas, que ficou 3 dias no ventre de um peixe. Então, mas Deus ali, ele ouviu, sabe? Ezequias pediu um sinal de Deus, falou para o profeta Isaías qual o sinal que Deus poderia dar a ele de que ele cumpriria a palavra, de que ele realmente iria ficar curado e teria 15 anos. Aí ele mandou o rei Ezequias escolher se ele queria que o sol, a sombra, adiantasse 10 graus ou se atrasasse. E ele disse, bom, adiantar é fácil, melhor que seja atrasar. E Deus cumpriu. E Deus deu aquele sinal. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas eu quero dizer para você que está aí assistindo que Deus dá sinais também e Deus cumpre palavra. Nós às vezes duvidamos quando um profeta chega para você e diz, olha, Deus manda te dizer que tu terás a tua cura em tanto tempo, basta tu fazeres tal coisa. Lembra do profeta de Naamã, o leproso, que era um comandante de exército e não queria cumprir aquilo que havia sido determinado para ele receber a cura, porque achou algo pequeno demais? Não menospreza aquilo que Deus está mandando você fazer. Você não pensa que a obra de Deus é só coisa grandiosa e miraculosa. Não, é simples. Quando Deus quer fazer na tua vida algo, Ele não vai mandar nada complicado. É simples.
Simples assim. Quem complica as coisas de Deus não é Deus, são os homens. As coisas de Deus são simples. E se alguém começa a dizer para você com toda aquela mirabolância, aquela coisa fantasiosa para poder curar alguém ou impor a mão e orar e que tem o dom de cura e faz tudo desses rituais aí que parece assim escandaloso, isso não é Deus. Porque Deus, quando quer fazer, ele só manda dizer coisas simples. Simples assim. Disse para Naamã, olha, mergulha 7 vezes no rio no Rio Jordão e tu vais ficar curado. Mas o que foi que ele achou? Nada. Isso é muito simples. Como assim? Você está achando que tem que ser complicado para ser de Deus? Você está enganado. Alguém está te enganando. Porque o que é de Deus é simples. Simples assim como eu aqui, ó. Falando para você... Não tenho aqui, ó, eu não estou num estúdio maravilhoso, eu estou na sala da minha casa, eu só estou com essa roupa porque aqui está muito frio, e se eu estivesse lá em Belém do Pará, como eu estava há poucos dias, eu estava de camiseta, e não é a minha roupa, é o Espírito que está em mim, que é o mesmo que está aí em você, e testifica. Se você quer sinal de Deus, ele pode te dar um sinal, como deu lá para Ezequias, mas não precisa. Você tem que acreditar na palavra do Senhor quando ela é dita verdadeiramente. Quando é que você sabe que uma profecia é verdadeira? É quando ela se cumpre. Você vai ter que ter um tempo para esperar. O rei Ezequias esperou 3 dias para receber a cura. E você? E você? Não pode esperar? Tem que ficar ansioso? Não vai adiantar a ansiedade. É só espera no Senhor. Confia nele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. É assim que tem que confiar no Senhor. Não é confiar desconfiando. Ah, Senhor, eu entrego a ti, mas ao mesmo tempo pego de volta e eu corro lá e vou ficar de novo na mesma angústia e ansiedade. Então, Deus manda eu dizer para você que é simples assim. Não pensa que é complicado. Quando ele quer fazer, ele faz. E é no tempo dele. Não adianta ficar ansioso. Então, continuando aqui, deixa eu ver, nós temos alguns minutos. Nós vamos ver no versículo 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Ou seja, a glória de Deus é esconder. Os tesouros de Deus, eles são escondidos, tá? A glória dele é fazer isso, é deixar escondido. E qual é a glória do homem? É desvendá-los, descobri-los. Aquilo que Deus tem como valioso, descobre. Não está tão difícil descobrir o tesouro de Deus. Ele diz os reis aqui, porque naquela época os reis eram as autoridades maiores, né, que existiam no mundo. Eram os reis, depois de Deus, logicamente. As nações eram comandadas por reis. Então aqui se fala da época dos reis, porque está o rei Ezequias aqui, né, que era rei de Judá, e a glória de Deus é encobrir as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las ou descobri-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Não sei se você consegue sondar o coração de um rei, porque Deus está dizendo aqui que assim como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim era o coração dos reis, insondável. Qualquer coisa poderia vir dali. A única pessoa que poderia sondar o coração do rei é Deus, né? Tira da prata. Isso não é só do rei, não. A gente não consegue sondar o coração de ninguém, não é verdade? Só Deus consegue fazer isso. Isso é uma das qualidades de Deus. É sondar os corações, coisa que nós não conseguimos fazer. Porque ele é onipotente, onisciente, não é onipresente, vai sondar o mais profundo da tua alma. E diz aqui no 4, tira da prata a escória. Olha só, gente, olha quanta sabedoria. Olha esse conselho aqui. Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. O que será que quer dizer essa palavra, gente? Você sabe que o livro de Provérbios, como toda a Bíblia, ela é uma palavra com muitas figuras de linguagem, tá? Com muitas comparações, hipérboles, metonímia, metáforas, são
são figuras de linguagem. Você que é professor escolar de português, deve já ter dado essas aulas, né? E você que é aluno já deve ter ouvido falar e já estudou sobre isso. As metáforas, as comparações, são figuras de linguagem. A Bíblia usa muito, em Provérbios tem muito. Nós vamos ver daqui para frente que tem muitas comparações. Toda vez que aparece no início da frase como, é comparando. Como tal coisa, isso é como tal coisa, comparando. E aqui nós vemos assim, ó. Não te tira da prata a escória e sairá vaso para ourives. Ou seja, tira da vida. Aqui é tipo uma metáfora, tá? Tira da prata a escória, ou seja, tira da prata as impurezas, aquilo que não é bom, a sujeira. E aí vai ter um material, uma matéria-prima pura para um vaso. Assim é a vida do homem. É assim que Deus também faz com o homem. A vida, a nossa vida, ela é como a prata, cheia de impureza. Assim nós estávamos, certo? E aí quando cai na mão do oleiro, daquele que faz daquele material algo, transforma. É assim a nossa vida. Quando Deus nos encontra, Ele nos encontra cheio de impurezas, cheio de o que é escória. Aquela parte que não é boa, que não agrada. A nossa vida está desse jeito. E aí a primeira coisa que se faz quando, olha, a prata é um material, é um minério que se tira debaixo da terra. E para tirar, para encontrar, ela tem que escavar muito. E aí quando se tira ela lá, a primeira coisa que faz é lavar. Entende? Para tirar as impurezas. E depois ela vai passar por um processo de purificação. Assim é a nossa vida. A primeira coisa que Deus faz quando nos encontra é lavar os nossos pecados. E como é que faz isso? Com o Espírito Santo. É o fogo, certo? A prata ela vai passar por um processo de purificação em altas temperaturas. E aí, tirando toda essa impureza, fica aquela matéria-prima pura para ser feito um vaso, para ser usado aonde? No templo. Porque na antiguidade, nessa época de Jesus, lembra lá? No templo era que se usava os vasos de prata e de ouro. Porque na casa das pessoas comuns era feita de barro, tá? Era o templo que era o local onde se colocavam os utensílios mais valiosos. E é daí que está se comparando. Olha, tira da prata, tira da vida do homem a impureza. Deus faz isso. Quando você aceita Cristo, o sacrifício, e você recebe o Espírito Santo em sua vida, ele purifica. Tira todas as impurezas e aí você fica aquela matéria-prima pura na mão do oleiro para um vaso de honra ser colocado aonde? No templo. É assim que funciona. Então tira da vida, da tua vida, Deus tira. Ele te encontra que nem a prata, suja, debaixo da terra, tem que escavar com maquinários, e aí encontra aquele material com impurezas. E aí o que acontece? Lava primeiro, tira toda aquela sujeira de dentro da terra, leva a prata no crisol. Lembra que a gente falou aqui sobre o crisol? É uma vasilha, né, feita de aços, de materiais bem forte, que coloca ela em alta temperatura para tirar as impurezas. E aí ela se transforma numa matéria-prima pronta para ser feito utensílios de valor, como cordões, brincos e muita coisa é feita, como talheres da casa do rei, vasilhas do templo. Prata era um utensílio feito de prata, era muito valioso. Né? E só era colocado em lugares, na casa do rei, no templo, em lugares assim nobres, não é verdade? E assim é a nossa vida. Deus faz assim como faz com a prata, faz conosco. E aí diz aqui também, gente, no versículo 7, nós estávamos no versículo 4, né? No 5 diz: tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Por que essa palavra? Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não sei se você sabe, as grandes autoridades, elas são: oi, filha. Minha filha Daniela entrou na live agora. Oi, meu amor. Mamãe te ama. Que bom que você está aí assistindo. Nós vamos falar sobre agora, olha. Esse diz: tira da presença do rei o perverso, não é verdade? A presença do rei e o seu trono firmará na justiça. Nós sabemos que toda autoridade de governo, de autogoverno, ela tem um conselho ao redor,
certo? Os reis tinham aquela multidão de conselheiros, né? Um conselho formado, e hoje ainda temos nossa autoridade, já um sistema de governo que tem também, né? Os ministros, aquele povo todo que você vê que cerca o presidente de uma nação, um rei de uma nação, sempre tem aquela cúpula, né, que cerca. Ali tem de todo tipo. Tem aqueles que são bons e tem os maus, aqueles que estão ali para fazer sujeira. Então, se tirar essas pessoas que são perversas, que são más, mas que estão ali acerca da autoridade, esse governo termina sendo um governo de justiça, porque os que o cercam e são maus devem ser retirados. De vez em quando a gente consegue ver que nós temos isso no nosso país. Autoridades que terminam mostrando quem verdadeiramente são e são excluídas do governo, porque não estão de acordo com aquilo que foi escrito para fazer. Então, essas pessoas, quando saem, o governo passa a ser melhor. Os corruptos, os ladrões, os mau caráteres, os que estão ali para sujar o governo, para manchar a administração de um governo. Essas pessoas, quando retiradas, o governo passa a ser melhor, certo? No 6 diz, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, nós vamos ver esse último versículo. Nós vamos encerrar aqui a live. Mas essa parte aqui é muito interessante, porque nós já vimos Jesus falando isso lá quando ele esteve na casa de uns fariseus. Ele diz assim, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Ou seja, se tu vais a algum evento grande e tem pessoas importantes convidadas ali, tu és uma delas, não te colocas logo lá na frente no primeiro lugar, porque Jesus deu esse conselho, sabe aonde? Em Lucas 14, de 7 a 14. Ele diz, quando tu fores a um casamento, porque é o seguinte, ele foi comer na casa de uns fariseus e lá ele percebeu que eles observavam também Jesus, eles estavam observando Jesus, e ele percebeu que eles brigavam pelos melhores lugares, chegavam os visitantes, os convidados, e eles ficavam procurando sentar nos melhores lugares. E aí ele foi e deu essa parábola lá. Quando tu fores convidado a um casamento, Jesus falou isso, não te assentas, não procura o primeiro lugar lá na frente, os primeiros lugares. Por quê? Porque pode ser que chegando um convidado mais importante do que tu, o dono da cerimônia chega e diga para ti, amigo, senta lá, aí tu vais ser envergonhado. Porém, se tu chegares no casamento e ficar lá atrás, tu ficar num lugar não tão lá, e ele te chamar e disser para você, amigo, senta aqui mais à frente, aí tu és o quê? Exaltado e honrado. E esta parábola veio para Jesus dizer assim, os humilhados serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. É aí onde nós sempre falamos essa parábola, sempre usamos essa palavra bíblica, né, que está na Bíblia, e é para nós usarmos na nossa vida, é um grande conselho para você que quer sempre estar aparecendo, ser o mais importante e depende às vezes da avaliação de quem te convidou. Você tem que saber que a humildade é algo que é vista e é reconhecida, e eu digo mais, é recompensada. Seja humilde, nunca queira ser o melhor e nem maior do que ninguém, porque quem te reconhece, quem te convida, quem te chama, conhece quem você é, te exalta. E eu vou te dizer, quem mais conhece você é Ele, Deus. Ele te exalta, se você for humilde, se você reconhecer a tua pequenez diante dele, se você não te colocar diante do teu próximo como sendo melhor ou maior do que ele, porque a própria palavra de Deus diz isso. Reconhece o teu irmão como sendo melhor, maior que você. Jesus disse isso. E você, sabendo disso, que está aqui em Provérbios, sabendo que está lá também no livro de Lucas, que o Senhor Jesus não foi outra pessoa, foi Jesus quem disse.
Quando tu fores a algum lugar, não busca te assentares nos lugares mais assim, chegar à frente, chegar para aparecer, chegar chegando. Chega tranquilo, humilde, porque se tu te colocares lá humildemente, quem te chama é Ele. Deus também está avaliando você, tá, cristão? Nós que estamos fazendo a obra do Senhor, que estamos à frente de algo que Deus te mandou fazer, não te exalta não, porque a glória é dele, tá? O dom também que tu tens é dele. Sabe a vida que tu tem é dele. E é dele, é por ele, é tudo para ele. Então, baixa a tua bola, deixa de ser fanfarrão, te achando que tudo que tu estás aí vivendo foi por teu mérito, por tua glória, por tua honra. Não, é de Deus. Você não tem poder para isso, é Deus quem te dá. A palavra diz que nada vem para a vida do homem que não venha dele, de Deus. Tudo vem dele. Então, não te glorias, não. Deixa Deus te exaltar. É melhor você se humilhar e ser exaltado do que se exaltar e ser humilhado. Tá certo? Então, diminui. É bom diminuir diante de Deus e saber que tudo que vem, que sai de você, foi Ele que te deu. O dom que você tem, a habilidade que você tem, isso que você tem, as bênçãos que você tem, tudo dele. E você tem só que ser grato e dizer, Senhor, eu reconheço que até o meu respirar é teu. E na hora que Ele quiser, Ele tira. E isso é o que nós temos para hoje. E eu agradeço muito, eu sou muito grata pela tua presença aí. Eu sou muito grata a Deus por eu ter esse fôlego de vida e eu poder estar aqui. Isso é uma missão, tá, gente? Isso é um chamado. Faz o teu chamado. Cria coragem, diz para as pessoas do que você já sabe. Você está 20 anos ouvindo pastores, ouvindo palavras e ainda não se adiantou para falar dessa palavra que está dentro de você e tem pessoas morrendo do seu lado. Gente, quanto mais você falar, mais pessoas vão saber. E olha, deixa eu te explicar. Eu estou assistindo algumas coisas aí na internet que é de entristecer o nosso coração. Olha, não sei se você já ouviu falar da inteligência artificial, IA. Vou dizer até bonitinho, tem umas propagandas aí muito boas a respeito da inteligência artificial, mas não te enganas. Os tempos estão chegando ao fim. A inteligência artificial, à primeira vista, vai ser colocada para você como algo bom. Ah, colocaram um chip na cabeça de um jovem que era paraplégico e ele conseguiu andar. Vai ser assim. Daqui a pouco, a nossa cabeça está sendo comprada por essas ideias que vai substituir a palavra de Deus. Você nem sabe, mas a Bíblia tem uma grande notícia para você. Daqui a uns anos, não precisa muito não, tá? A Bíblia vai ser reescrita pela inteligência artificial. E eu vou te dizer o que vão tirar da Bíblia. O pecado. Vai colocar aqui muita coisa que está na Bíblia ofende. Por quê? Porque faz o homem ver a sua própria desonra, o seu pecado. E isso aí vai ser retirado. Sabe para quê? Para agradar o homem. E aí essa Bíblia que nós temos aqui, ó, esta vai ser proibida. E tem mais, vai ser tão lida a que vai ser feita pela inteligência artificial que você mesmo já não vai mais lembrar. Por isso, estuda a Bíblia e guarda ela na tua cabeça, no teu coração, na tua alma, guarda no teu coração, porque daqui a um tempo você não vai ter mais ela aqui, e nem eu aqui falando para você, e ninguém falando para você, porque vão te proibir, tá certo? Aproveita. Aproveita para buscar a Deus enquanto é tempo, porque vai chegar o tempo em que tu não vais poder mais. Isso não é terror não, tá? Isso é notícia. Porque alguns anos atrás, quando te diziam que você poderia estar agora aqui falando com pessoas que estão no mundo inteiro através de uma telinha, o que é que você dizia? Hã? Mas quando? Isso é sonho. Isso é só nos filmes. E a inteligência artificial tá bem aí, tá? E eu te digo mais. É perigoso para a humanidade. Se vão te proibir até de pensar, se o teu pensamento não vai mais ser possível, pensa nisso. Um chip aqui dentro do cérebro para fazer alguém andar não pode ser manipulado para outras coisas?
É só você avaliar se isso é real ou é apenas fantasia. Busca o conhecimento, porque Deus diz assim mesmo na palavra dele: o meu povo perece por falta de conhecimento. Certo? E eu agradeço e eu me despeço de você. Até a próxima live na quinta-feira. Nós estaremos aqui continuando esse estudo. Eu aqui, você aí, mas se você quiser, a gente interage. E eu fico feliz com a sua presença aqui. Tenha uma agradabilíssima noite de descanso. Que Deus esteja no teu dia, no teu caminhar, nos teus sonhos, que você esteja a própria bênção. Que Deus abençoe. A gente se encontra.